Bem-vindo ao Choque Ideológico. A pouco mais de um mês das eleições presidenciais, olhamos para o que tem sido o desempenho dos candidatos quando alguns estão muito próximos nas intenções de voto. Na prática, os candidatos têm conseguido mostrar que conhecem os poderes presidenciais e revelar as mais-valias que poderão trazer a Belém e ao país. Também a nova liderança do Bloco de Esquerda merece atenção, tal como o que se está a passar na Venezuela, com o aumento da tensão entre Donald Trump e Nicolás Maduro. Este é o Choque Ideológico, hoje com Alexandre Poço, do PSD, Pedro Pinto, do Chega, João Torres, do PS e Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Olá, viva, bem-vindos. E, Alexandre, vou começar por si. Começamos por falar das presidenciais, mas com um assunto mais específico, que é o facto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter sido internado de urgência e operado de urgência. Tudo correu bem, mas não para, porque já promulgou um diploma. Portanto, apesar de estar no fim de mandato, não ficarão diplomas por promulgar, ou pelo menos por vetar, ou para mandar para o Constitucional. Boa noite, é um gosto partilhar este programa convosco. Em primeiro lugar, desejar as melhoras ao Presidente da República. É uma pessoa muito estimada pelo povo português, independentemente do quadrante político. As pessoas têm respeito pelo Presidente da República, que teve de ser operado de urgência. Portanto, a minha expectativa, e eu penso que a expectativa de todos, é de que possa rapidamente ter alta e que, restabelecido, possa continuar a exercer o seu mandato até ao término das suas funções presidenciais. E aquilo que se espera, naturalmente, é que um Presidente da República cumpra até ao limite do seu mandato, penso que será março de 2026, que exerça todos os poderes que a Constituição lhe confere. Portanto, aqui não há uma questão de o que é que fica ou não fica. Acredito que o Presidente da República cumprirá na plenitude as suas funções presidenciais até ao último minuto. Pedro Pinto. Olá, boa noite, Cristina, boa noite, Alexandre, também, ao João e à Isabel e a todos lá em casa. Bom, a verdade é esta, nós ontem ficámos todos preocupados com o estado de saúde do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Podemos ter algumas divergências políticas, mas a verdade é que, neste caso, todos nos preocupamos com o seu estado de saúde. Mas também sabemos como é que é Marcelo Rebelo de Sousa, sempre com aquela rebeldia que tem e que tem tido sempre durante as suas presidências e que rapidamente estará em contacto connosco. Aliás, hoje já promulgou, como a Cristina disse há pouco, algumas leis, ou seja, isto é MarceloRebelo de Sousa no seu melhor. Aliás, eu hoje falava não é nada de mal, já percebemos. Dos presidentes, com o médico dos presidentes, que dizia: se ele descansar uma semana é bom sinal. Uma semana, se conseguir descansar uma semana, é um bom sinal. Tenho algumas dúvidas que isso aconteça, porque Marcelo Rebelo de Sousa é mesmo assim. É imparável. João, bem-vindo também. A sua opinião em relação ao que sucedeu e ao modus operandi por parte do Presidente da República, que nunca está parado. Boa noite, antes de mais, a todos, naturalmente. Eu associo às palavras que já aqui foram partilhadas de preocupação pelo estado de saúde do Sr. Presidente da República e também, naturalmente, endereço-lhe votos de rápidas melhoras. Felizmente, tivemos conhecimento de que a operação no Hospital de São João foi muito bem sucedida, de tal forma até que o Sr. Presidente da República já pôde hoje mesmo promulgar um diploma. Creio que o Sr. Presidente da República é uma pessoa muito estimada e apreciada pela generalidade dos portugueses e estou também muito convicto de que todos os portugueses, sem exceção, se preocupam com a saúde do mais alto magistrado da nação. Por isso, aquilo que todos nós desejamos é que rapidamente ele possa voltar à plenitude das suas funções e que as exerça naturalmente no quadro desta fase, agora mais final, do seu segundo mandato presidencial. Isabel, haveria algum diploma que gostasse que Marcelo Rebelo de Sousa deixasse para trás? Muito boa noite, Cristina, muito boa noite a todos, boa noite também às pessoas lá em casa. Também queria aproveitar para novamente desejar uma rápida recuperação ao Presidente da República e não é surpresa para ninguém, de facto, a atividade que Marcelo Rebelo de Sousa tem no exercício do seu cargo e, portanto, não foi de espantar a promulgação do diploma de hoje. O meu desejo é que Marcelo Rebelo de Sousa leve o seu mandato até ao fim com a energia a que nos tem habituado e, portanto, que cumpra tudo aquilo que tem para cumprir no seu mandato. Esse é o meu desejo para Marcelo Rebelo de Sousa e que volte rapidamente à sua atividade com a plena saúde.
E que deve acontecer brevemente, com certeza, porque a alta está prevista que seja dada amanhã, em princípio até da parte da manhã. Muito bem, falamos também da Presidência da República, mas agora na vertente dos candidatos. São 28 debates que estão a ser feitos, frente a frente, faltam ainda 15. E Alexandre, nota-se cada vez mais uma divisão e uma fragmentação, ou não? Bem, em primeiro lugar, eu penso que os debates estão a ajudar ao povo português a fazer uma escolha informada e consciente quando o dia das eleições presidenciais chegar. E eu penso que nos últimos anos nós temos tido um excesso de eleições, mas acredito que o número de debates contribui para o aumento da participação eleitoral. E nós temos conseguido verificar nos últimos anos que até a taxa de abstenção tem vindo a diminuir. Sim. Nas últimas legislativas foi exemplo disso, nas autárquicas também. E, portanto, a minha expectativa é de que as eleições presidenciais de janeiro do próximo ano possam também ter uma abstenção mais baixa do que aquela que se registrou em 2021. Só que os debates das eleições legislativas tiveram audiências muito elevadas e isso não está a suceder desta vez. Será porque os portugueses estão cansados de eleições ou será por causa dos próprios candidatos? Não, porque o leque de candidatos é bastante representativo das várias sensibilidades. Mas veja, além dos debates, nós temos de considerar que os melhores momentos, além da audiência dos debates, os melhores momentos passam depois nos vossos noticiários e dos canais da concorrência, as redes sociais, Sim. as entrevistas, a campanha de rua. Portanto, à medida que a eleição se aproxima, eu acredito que os portugueses terão, eu diria, todas as condições, toda a informação que é necessária para tomar uma escolha àquelas pessoas que ainda não estão decididas em que candidato é que vão votar. E também à medida que nos vamos aproximando, cada vez que falta menos um dia, depois menos uma semana, também penso que o número de indecisos tenderá a diminuir e as pessoas farão uma escolha Mas muito os debates, na sua consciente. opinião, têm sido esclarecedores? Há sempre uma dimensão que, infelizmente, porque nós nesta eleição temos dois tipos de candidatos que eu colocaria em dois grupos diferentes. Temos os candidatos às eleições presidenciais e depois temos os candidatos a Presidente da República. E eu penso que há sempre uma Portanto, dificuldade. temos uma primeira e uma segunda divisão, é isso? Eu não lhe queria colocar, não queria colocar aqui um patamar entre primeiro ou segundo. Há, efetivamente, candidatos que são candidatos às eleições, que procuram marcar um posicionamento político, que procuram fazer uma campanha, a pensar na outra campanha a seguir, provavelmente até já na campanha legislativa. E depois há aqueles candidatos que as sondagens têm vindo, eu diria, a concentrar em 3 candidatos, às vezes 4, mas em 3 candidatos, como aqueles que têm mais possibilidades de vir a uma segunda volta. Mas o meu pensamento é de que, porque é que eu digo que há 2 tipos de candidatos? Porque nós temos muitas vezes assistido a uma certa confusão e eu não nego que conhecer o pensamento de um candidato seja importante. Por exemplo, eu apoio um candidato que os portugueses conhecem. É uma grande vantagem. Sim. Os portugueses conhecem o seu pensamento, não têm dúvidas do que é que pensa sobre a Ucrânia, sobre o orçamento do Estado, sobre a estabilidade do país, sobre a economia, sobre as empresas. Ou seja, há uma vantagem em um candidato ter, eu diria, um património de pensamento mais conhecido por parte dos portugueses. Mas efetivamente, nós assistimos muitas vezes nos debates em que parece que estamos a assistir a debates de legislativas, esquecendo que os poderes presidenciais... Essa é outra questão, já lá vamos. Agora, isso poderá fazer parte, ou seja, poderá fazer parte da natural dialética. Agora, é preciso que as pessoas percebam, é preciso que as pessoas percebam, e termino, não quero monopolizar muito este ponto, não estão a escolher nem deputados, nem o chefe de governo. Estão a escolher o Presidente da República. Sim. É importante conhecer o seu pensamento, mas é também importante perceber o que é que se espera de um Presidente da República, nomeadamente para termos algo que é essencial num tempo de muita incerteza, estabilidade política. E haver a tal previsibilidade que se pretende sempre também, não é? Que é essencial. E Pedro Pinto, eu coloco-lhe também a mesma questão, até porque poderá haver uma segunda volta em cerca de 40 anos, uma segunda volta inédita em 40 anos, e pergunto-lhe também se nota, se tem notado através destes debates uma maior divisão e fragmentação da sociedade portuguesa, ou se o facto de não ter havido uma candidatura, quer da direita, quer da esquerda, ou pelo menos várias, mas mais agregadoras, o que é que isso poderá significar para a nossa democracia?
Olha, eu acho que significa, em primeiro lugar, que a democracia está viva. Porque existem candidatos de todos os quadrantes políticos, onde as pessoas podem escolher. E o mais importante numa democracia é as pessoas poderem escolher em liberdade em que candidato é que querem votar. Há candidatos mais à direita, há candidatos mais ao centro, candidatos mais à esquerda, mais à extrema-esquerda. Ou seja, há candidatos para todos os gostos. A verdade é mesmo esta. Sim, porque são muitos. Aquilo que eu acho é que os debates têm sido, tenho visto os debates na generalidade, quase todos, e têm sido debates, do ponto de vista político, interessantes. Às vezes para as pessoas não são tão interessantes, porque há debates que se tornam mais monótonos, mas pelo ponto de vista dos candidatos, da maneira de ser dos candidatos, e tornam-se um pouco mais monótonos. Eu queria aqui destacar 3 debates, porque são aqueles que passaram 1 milhão de espectadores. E foram os 3 debates onde participou André Ventura. Isto não é por acaso. É que participou porque é o candidato que neste momento está à frente nas sondagens, praticamente todas as sondagens dizem isso, é o candidato que as pessoas querem saber mais. Não todas, Pedro Pinto. É o candidato que as pessoas querem saber mais. Se ele quer ser realmente Presidente da República ou quer ser Primeiro-Ministro, é uma questão que toda a gente tem posto e tem percebido que André Ventura está a envergar mesmo esta faceta de querer ser Presidente da República. Quer ser Presidente da República, tendo em conta a maneira de estar e de ser dele, que queria era ser Primeiro-Ministro, porque ele aparenta muitas vezes ter sido obrigado a... Pois, eu não sei se viram ontem uma entrevista de Pedro Santana Lopes a André Ventura no canal Now. Quem não viu, eu aconselho a ver, porque é uma entrevista que explica tudo. Foi uma conversa. Foi uma conversa, e ainda bem foi uma conversa. Porque ao contrário de uma grande maioria, peço desculpa, não é o caso da Cristina, e ainda bem que não é o caso da Cristina, mas ao contrário de uma grande maioria de jornalistas, deste novo jornalismo que existe agora em Portugal, que deixaram de ser jornalistas, passaram a ser ativistas políticos, André Ventura pôde explanar tudo aquilo que pensava, tudo aquilo... Quer a gente concorde, quer não concorde, mas disse tudo aquilo que pensava. E isso para nós é o mais importante, é nós conhecermos realmente aquele candidato em quem nós vamos ou não votar. E André Ventura, acho que por isso aconselho mesmo os telespectadores se conseguirem ver essa entrevista. Na sua opinião, os debates em que tem participado André Ventura, o líder do Chega, têm sido os mais esclarecedores? É que eu não digo os mais esclarecedores, têm sido os mais vistos pelos telespectadores. Mas tem havido muitas críticas porque não se consegue, muitas vezes, com as interrupções sucessivas... Quem quiser ir ao circo, vê circo. Não vê estes debates partidários. Isabel disse um comentário, as pessoas lá em casa não ouviram e disse, é circo. Não é circo, Isabel. Chama-se política. Eu percebo que o LIVRE está com 1% nas sondagens. Isabel, o LIVRE está com 1% nas sondagens. Portanto, nós temos uma grande diferença. Nós queremos, o André Ventura quer ser Presidente da República. O Jorge Pinto está a participar só por participar. Aliás, eu estou convencido que ele ainda vai desistir. Ainda vai desistir. O Jorge Pinto ainda vai desistir antes da campanha. Aliás, apesar de ontem, António José Seguro ontem aqui apelou exatamente ao voto útil e o candidato apoiado pelo LIVRE disse que não vai ficar pelo caminho, portanto não desiste. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas agora, há uma coisa que é certa. Continuando Há exatamente uma coisa que é certa. Vai haver, como a Cristina perguntou e bem, e disse que há 40 anos que não existe uma segunda volta, e é verdade. Vai haver uma segunda volta. Eu acho que ninguém tem dúvidas disto em todos os quadrantes políticos. As sondagens não dão, estão 3 candidatos muito igualados, o André Ventura, o Luís Marques Mendes e o Almirante Gouveia Melo. António José Seguro está mais baixo algumas que António José Seguro também está ali com uma grande proximidade. Em relação a António José Seguro, quando nem o próprio partido Socialista aparece com os seus dirigentes ao lado de António José Seguro, isso significa muita coisa. Significa que António José Seguro é uma candidatura perdida à partida. Se perguntarem à grande maioria dos elementos neste momento da direção do Partido Socialista ou dos antigos, se vai perguntar a António Costa se vai votar em António José Seguro ou não, certamente que António Costa mais facilmente votaria em André Ventura do que em António José Seguro. Esta é a grande verdade. Certamente que António José Seguro não votaria, de certeza. Deixa-me ouvir o João Torres, porque agora fez... Deixa-me só terminar, é mesmo muito rápido, só para falar dos outros candidatos. O Almirante Gouveia Melo, eu vi há pouco o debate com o António Filipe, é francamente a grande desilusão destas eleições presidenciais e dos debates presidenciais. É o Almirante Gouveia Melo. Isso é uma fake news que o... Mas é agradável. Mas é curioso. Não, mas era uma declaração, é uma declaração que está gravada de André Ventura. Mas eu não sei se repararam. Mas repare, que o Alexandre Poço nem disse em que candidato aqui ia votar. Falou que era um candidato... Sim. Eu até pensei que era o André Ventura que ele... Luís Marques Mendes, no próximo Presidente da República. João, houve aqui uma provocação em relação ao apoio do Partido Socialista dado a António José Seguro, que custou a ser dado esse apoio, portanto demorou algum tempo, mas na sua opinião há uma unidade ou quase unidade por parte do Partido Socialista e como é que o candidato se tem comportado até agora? A
Cristina, se me permite, eu levo com algum humor essas provocações que agora acabaram de ser feitas pelo Pedro Pinto. Bom, em primeiro lugar, as sondagens são bastante divergentes. Há sondagens que apontam para resultados muito nivelados entre António José Seguro, Luís Marques Mendes e Henrique Gouveia e Melo. Há uma sondagem mais recente que, de facto, mostra António José Seguro um pouco mais atrás. E André Ventura mais à frente. E André Ventura um pouco acima da média dos resultados das outras sondagens. Mas eu acho que é importante nós percebermos o seguinte. Estes debates estão seguramente a ajudar a que os portugueses consolidem uma imagem sobre cada um dos candidatos. E que imagem é que está a ser passada? Se me permite um comentário pessoal, eu estou convencido de que ainda haverá muito voto volátil, que não é refletido, embora se quantifiquem os indecisos, mas que não é ainda refletido nos estudos de opinião, porque não é por natureza. Quero com isto dizer que eu estou convencido de que pode haver ainda muita transferência de votos entre alguns candidatos. Acho que isso não sucederá de tal maneira no candidato André Ventura, porque tem um nível de rejeição muito elevado. Portanto, eu acredito que ele tenha uma base de eleitorado, enfim, que já está relativamente mais fixa comparativamente com os outros candidatos, mas acho que vamos assistir a resultados que não são condizentes com as sondagens que são hoje conhecidas, até pelo efeito que já aqui hoje foi referido, do voto útil. Quanto ao Partido Socialista, o Partido Socialista deu a cara, o secretário-geral do partido deu a cara, o presidente do partido deu a cara, os principais dirigentes do partido dão a cara por António José Seguro. Mas também há deputados que já interessaram o voto, o apoio a outros. É verdade que há dirigentes e deputados que manifestaram que estariam com a candidatura de Henrique Gouveia e Melo. Não é uma situação muito diferente da que acontece no PSD. E não só. O PSD Houve tem... uma deputada vossa que apoia a Catarina Martins. E o PSD tem desde logo um antigo líder que apoia a candidatura do Almirante Gouveia e Melo. Nessa situação... O PS também tem. Nessa situação... Essa é que é uma questão. Nessa situação... José Sócrates apoia a Gouveia e Melo. Nessa situação... E se calhar tem António Costa. Sim, mas já não é militante. E se calhar tem António Costa. O engenheiro José Sócrates já não é militante. Não, mas eu referia-me ao António Costa. Ele desfiliou-se do Partido Socialista. Mas posso concluir o meu raciocínio? Não, é muito rápido. Mas foi Primeiro-Ministro. É uma provocação, com certeza. Não digo que não. Pronto, nem nós eu não podemos ocultar a história. Nem eu quero ocultar. Agora, e o que eu até quero dizer com isto é que é indiferente, não é? Temos muitos autarcas, temos muitas personalidades de diferentes partidos a não necessariamente apoiar o candidato que é apoiado pelo partido. Mas o candidato que é apoiado pelo Partido Socialista é António José Seguro. Sobre isso não há dúvida absolutamente nenhuma. Também digamos o seguinte, o facto de os partidos hoje darem uma indicação e uma orientação de voto vale também muito menos para os seus eleitorados do que possivelmente valeu há 10, 20 ou 30 anos atrás. O PS não tem valido nada. E, do meu ponto de vista, esta é uma situação que é transversal a todos os partidos, sobretudo em eleições presidenciais. Repare, até o próprio Partido Socialista, o histórico que tem nas eleições presidenciais, com exceção da reeleição do Dr. Mário Soares e da reeleição do Dr. Jorge Sampaio... Não tem apostado muito nas presidenciais. Não é só uma questão de apostar ou Aliás, de apostar. O PS tem nas últimas apoiou até o PS tem um histórico até de alguma divisão interna desse ponto de vista. Repare, vários candidatos. Salgado Zenha e Mário Soares. Temos o exemplo também de Manuel Alegre e Mário Soares. E mesmo quando o Dr. Jorge Sampaio foi candidato, havia outras pessoas que também estariam a pensar nessa mesma disponibilidade de candidatura. E, portanto, o que eu gostava de reiterar a esse respeito é que não há nenhuma dúvida sobre o posicionamento oficial do Partido Socialista, do seu secretário-geral, dos principais dirigentes em relação às eleições presidenciais. E quanto à própria influência que estes debates estão a ter, eu também acho que eles não têm revelado particularmente grandes surpresas. Eles admito que estejam a ser esclarecedores para muitos portugueses. Os debates políticos são sempre esclarecedores. Mas eu tenho um pouco a percepção daquilo que acompanhei, que cada candidato, do ponto de vista daquelas que são as suas posições políticas, daquela que é também a sua atitude, que é um aspecto que não é de menos importância, daquele que é o seu comportamento, digamos assim, numa visão conjunta ou numa avaliação geral, os candidatos estão a ser, de minha opinião, relativamente fiéis
essa Vamos imagem ouvir que os a Isabel. portugueses já tinham sobre eles. Isabel, têm sido realmente fiéis os candidatos que os portugueses, à imagem que os portugueses já tinham deles, sendo que o candidato apoiado pelo LIVRE não tinha a notoriedade que muitos outros têm. Sim, eu queria só começar por expressar a minha solidariedade com os chamados jornalistas ativistas pelo Pedro Pinto, quando na verdade os jornalistas estão apenas a exercer a sua missão e ainda bem que estão, quando fazem o contraditório em relação àquilo que André Ventura diz, que muitas vezes são mentiras, são ataques, há um contraditório que os jornalistas fazem como devem fazer. Isabel, e portanto quero deixar a minha solidariedade para com os jornalistas, não deixar isto passar isto. Pode dar aquilo que quiser. Vamos a esta. Os debates têm sido bastante elucidativos, e nomeadamente por parte de alguns candidatos, sobretudo de um candidato, aquilo que o Pedro Pinto chama de debates animados versus debates monótonos, são debates que devem ser aquilo que nós repudiamos na política, que é gritaria, que são mentiras, que se quer, no fundo, transformar aqui o debate num espetáculo degradante. Quando, na verdade, aquilo que se quer num debate político, porque a política deve ser feita de forma construtiva, mesmo quando estamos em extremos opostos e que queremos debater, o debate pode ser acordado, pode ser construtivo. Sim, pode ser construtivo. E, portanto, aquilo que o Pedro Pinto chama monótono, na verdade, é como a política deve ser feita, que é de forma construtiva. Eu queria dizer, em relação ao Jorge Pinto, de facto, o Jorge Pinto parte de uma base de notoriedade diferente dos outros candidatos. Mas a verdade é que tem feito um trabalho extraordinário nos debates, tem mostrado aquilo que o Jorge Pinto é e que eu conheço bem, e tem trazido temas importantíssimos para cima da mesa, nomeadamente sobre aquilo que são os poderes presidenciais, a forma como o Presidente pode defender a democracia, porque, então, nesta altura em que vivemos, de facto, um ataque à nossa democracia, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, o Presidente da República é um garante de estabilidade. E um garante de estabilidade é algo que é muito relevante, e por isso é que até porque o Jorge tem trazido do nosso essas sistema questões por cima da mesa. semipresidencial tem um papel de moderador, não é? Tem de moderador, tem de também chamar a atenção quando certos limites estão a ser ultrapassados, e por isso é que, por exemplo, o Jorge tem falado muito sobre a questão da revisão constitucional e dizer que, enquanto Presidente, considera que não há legitimidade para este Parlamento que foi eleito sem se discutir nenhuma revisão constitucional. Diga. Se houver 2 terços. Mas porque é que não há legitimidade? Sim, mas na campanha eleitoral nenhum dos partidos falou sobre revisão constitucional. Falso. Não foi discutido. Quando foi levantada essa questão por parte até sobretudo dos candidatos do LIVRE, foi dito não levantem fantasmas, essa questão dos 2 terços para a revisão constitucional, isso não vai acontecer, não levantem fantasmas, mas a verdade é que neste momento temos uma maioria de 2 terços de direita para uma revisão constitucional. Pode fazer uma revisão constitucional. Pode fazer uma revisão constitucional, mas a verdade é que não foi discutido. Diria eu mesmo se não tivesse sido discutido durante a campanha eleitoral. Isso é que é por exemplo, em 2015, agora voltando atrás, embora não tenha a ver com a anunciou a geringonça. Ninguém presumia que iria haver uma questão como a geringonça. Não, a verdade, não. Isso foi falado durante os debates. Foi falado durante os debates e, aliás, queria dizer, o LIVRE, em 2015, falou amplamente sobre a necessidade de convergência à esquerda. Depois acabou por ser prejudicado por causa disso. Mas agora estava escrito. Mas depois foi... Era uma questão, era a convergência. Era a convergência à esquerda. Era agregar. E a verdade é que isso depois acabou por ser falado. E já agora estava escrito na moção de candidatura de António Costa à secretária-geral do partido. Muito bem. Não, Cristina, deixa-me só 30 segundos só para dizer uma coisa. Não é verdade o que a Isabel Mendes Lopes está a dizer, quando não se falou na revisão constitucional na campanha eleitoral. No programa do Chega está lá revisão constitucional. Se a Isabel não lê os programas dos outros partidos, olha, eu leio. Isabel devia ler. É que está lá escrito. Nós não mentimos. Isabel, ao contrário de outros partidos políticos, nós não mentimos às pessoas. O que está no programa eleitoral é aquilo que nós queremos cumprir. Foi assim no fim das portagens, por exemplo, que o PSD ficou muito incomodado, mas foi assim, porque nós tínhamos isso no programa eleitoral. E temos a revisão constitucional, como a Isabel certamente também já sabe bem. Aliás, eu quero que foi até a Isabel que participou, que ainda na última legislatura houve esse processo de revisão constitucional, foi interrompida a meio pela queda do governo. Portanto, a revisão constitucional não é uma surpresa para ninguém. Não é
o livro agora chega aqui e diz: eu fiz a Constituição. Não é surpresa para ninguém, pelo amor de Deus. Em relação à questão dos poderes presidenciais, na vossa opinião, o Pedro Pinto falou nessa questão, a Isabel também, e o Alexandre ia começar a falar quando o interrompi exatamente sobre essa questão. Os candidatos conseguem exprimir realmente o que são os poderes presidenciais, que são limitados no nosso sistema semipresidencialista, porque o que acontece várias vezes é que, ao vermos um debate e ouvirmos, estamos a entrar em questões do poder executivo. E a separação de poderes de Montesquieu, daí os não é? candidatos às eleições e os candidatos a presidente. Por exemplo, Luís Marques Mendes, sim, tem existido, é óbvio, porque há candidatos que estão aqui, por exemplo, André Ventura agora quer ser Presidente da República, há meio ano queria ser Primeiro-Ministro. E quando passar as eleições, quando passar as eleições presidenciais, André Ventura vai voltar a querer ser Primeiro-Ministro. Sim, claro. Eu percebo o Alexandre Poço. O ponto aqui é, o Chega passou a ser a segunda força política, também tem a ver com isso, veja este ponto. O Partido Chega agora é muito crítico do facto de Luís Marques Mendes sugerir, por exemplo, que alguns temas, como seja, por exemplo, o combate à corrupção, possam ser alvo de uma discussão aprofundada no Conselho de Estado. Mas o Presidente da República é bom que se conheça o seu pensamento político, mas também é bom que se perceba quais é que são os poderes que tem à sua disposição. Sim. Olha, tem o de falar, tem as mensagens ao Parlamento, tem o de ser co-legislador, porque faz alguns vetos, porque pode remeter a legislação novamente ao Parlamento, pode reunir o Conselho de Estado sobre alguns assuntos. É verdade, pode exercer também a dissolução do Parlamento. Agora, eu acredito e os portugueses sabem isso, que daquilo que é a leitura plena dos poderes presidenciais, porque Luís Marques Mendes está nesta eleição para ser Presidente da República, as pessoas já perceberam que ele é preparado. Podem gostar ou não gostar. Por exemplo, Pedro Pinto não gosta de Luís Marques Mendes. Está no seu papel. O que é que não pode dizer? Que não está preparado, que não conhece a função. É óbvio que tem uma preparação de vida, de experiência, de currículo, de política, em que se nota, por exemplo... que alega, por exemplo, em relação faça Gouveia e Melo, então não há comparação. Cada vez que Gouveia e Melo participa num debate, fica cada vez mais visível a sua insuficiência de preparação. Agora, estamos a falar de pessoas fora do sistema e pessoas que são antissistema. São coisas completamente dispares, não é? Sim, mas podia ser uma pessoa altamente preparada para a função. Aquilo que se tem vindo a revelar, na minha opinião, é que não está preparado para a função. E aqui a experiência conta. Em muitas áreas da nossa vida, a experiência conta. Para ser o chefe de Estado de um país, a experiência conta. E, por outro lado, há também uma dimensão que eu considero que é muito importante. Provavelmente o Pedro Pinto vai também começar já aqui a barafustar. Mas em tempos de grande... Não, mas é verdade, porque já conseguimos antever aquilo que há muitas vezes é dito. Em tempos em que nós assistimos a uma grande fragmentação, por exemplo, do Parlamento, nós hoje temos, penso que 9 ou 10 forças políticas no Parlamento português, é importante que nós tenhamos um Presidente que não pense Belém, que não pense a Presidência da República como um espaço para a imposição de uma agenda ideológica contra o Parlamento, contra os outros partidos, contra uma parte da sociedade que não elegeu. Ora, eu acredito, por exemplo, que Luís Marques Mendes terá essa capacidade de chegar a Presidente da República. Conviverá muito bem. E os outros não? Veja, quando as alternativas por exemplo, André Ventura, se há político português que eu penso que não convive bem com outros programas políticos, é André Ventura. Mas pensa errado. Por exemplo, o Alexandre Poço não é dono da verdade, está a pensar errado. Não, mas é a minha opinião. Sabe o que é que eu penso de Luís Marques Mendes? Mas eu vou lhe dizer, não. Luís Marques Mendes é outra muleta do PSD e de Luís Montenegro. O meu ponto aqui ou seja, o PSD tem uma muleta aqui é. O meu ponto aqui é, Luís Marques Mendes, enquanto Presidente da República, Luís Marques Mendes, enquanto Presidente da República, não irá, a partir de Belém, tentar impor uma agenda ideológica, uma agenda política, concerto governativo específico do país. Ou seja, há uma visão de óbvio, isso, eu penso que isso é a trave mestra para todos, mas depois há aqui, para todos ou quase todos, mas veja, há aqui um ponto que eu considero que é muito relevante, que é de termos um Presidente da República que é um farol de estabilidade. Ou seja, que vai procurar falar com os diferentes partidos. Fala da esquerda à direita. Eu acho que isso é importante. Descrição que assenta que nem uma luva em António José Seguro. Não é Luís Marques Mendes, que é um candidato que está visivelmente dependente e comprometido agora é de esquerda. Ontem foi de esquerda. Esteve durante 10 anos afastado da vida política nacional. Não esteve, foi a luta do PSD durante 10 anos. Seguro. Esteve longe. Estou a dizer que a descrição que o Alexandre acabou de fazer, assenta que nem uma luva, no perfil e na personalidade de António José Seguro, que tem um posicionamento político, que foi líder de um partido, mas que esteve 10 anos mais afastado cotidianamente da atividade político-partidária e que reúne justamente essa capacidade e essa garantia de que não vai ser um agente
contra o João, mas não Parlamento, vamos falar de candidatos que podem ganhar, só há 3 que podem ganhar. maioria. Portanto, é Pedro, disso que não estamos vou a falar. fazer essas É disso que estamos a provocações. falar. Nós estamos numa fase de debate, Claro. Tem estamos conseguido- num debate democrático, Tem portanto, conseguido Sei mostrar, que estou a dizer, vamos lá falar que é para tem o mal a conseguido quem os mostrar a profere. independência, ainda para mais da forma como foi afastado da liderança do Partido Socialista. O João Tem sabe a manifestado, opinião do meu de ponto de seguro vista, sobre a geringonça. essa Eu não sei, isenção. por exemplo, que é uma interrogação genuína. Eu Tenho não sei a opinião perfeita sobre a consciência, geringonça, tenho sobre a governação à profunda esquerda. convicção, aliás, de que António José Seguro dá, de facto, essa garantia de uma grande isenção e imparcialidade e também uma garantia de que representa um espaço político muito alargado na sociedade portuguesa. E esse aspecto, do meu ponto de vista, é um aspecto relevante porque manifestamente ninguém pode acusar António José Seguro de estar disponível para fazer um frete, seja a quem for. E André Ventura? Consegue ser imparcial? Conseguirá ser imparcial? Consegue, mas fazer fretes, seja quem for, não irá fazer certamente. Sim. Deixe-me só Mas dizer a questão não são... eu A quero questão claro, consegue ser imparcial. isso não, Realmente, obviamente, nenhum Presidente da República eu pode volto- fazer fretes a quem Cristina, quer que seja, não não é? devia, Senão não estaríamos a falar de Agora, outra o que é questão. certo é que se nós olharmos para o percurso, por exemplo, de Marcos Mendes, esteve estes anos todos que esteve como comentador político a defender o PSD. Foi a grande defesa do PSD nas televisões, foi o Luís Marcos Como Mendes. se vê, aliás, E, o apoio de Rui tem-se Rio. visto- Como se vê, aliás, o apoio de Rui Rio a Gouveia Mel. É um bom exemplo. Eu percebo É um bom exemplo quando o PSD... Neste programa tem sido sempre assim. Quando o PSD começa a perder o debate, começam a falar por cima dos outros. Eu percebo que isso... Logo, Pedro. Eu percebo que isso em alguns casos, tem as suas consequências. Mas a pergunta que eu faço é a Mas seguinte. Pedro Pinto, Já ouviram Luís Marcos Mendes? ser Ouça, independente? deixa-me só dizer isto. Eu tenho que falar sobre o Luís Marcos Mendes. É que falou-se aqui sobre o Luís Marcos Mendes, eu tenho que responder a isto. Vai ser Presidente. Já ouviram Luís Marcos Mendes a falar sobre este Orçamento de Estado? Não ouviram. Já ouviram Luís Marcos Mendes a falar sobre o aumento dos combustíveis? Não ouviram. Aliás, Luís Marcos Mendes todos os dias mete um assunto novo para proteger este governo. Já o está a fazer na campanha eleitoral. Mas essas são Só não questões vê, do Executivo. só não vê Essas quem são- não quiser. Essas são questões do Poder Executivo. Que dizem que estão e fazem referência às pessoas e aos portugueses. E um Presidente da República tem que ser o Presidente da República de todos os portugueses. E tem que estar preocupado se o pão aumenta, se os combustíveis aumentam, se a saúde não funciona em Portugal. O Presidente da República tem que estar preocupado com isso. Ou vai estar preocupado com o quê? Mas quem elabora É que os vem de fora, Orçamento não. do Estado e as Isso é tabelas outra coisa. é o Mas o Governo. Presidente da República tem direito à opinião. Aliás, já se falou por aqui isso é que que é importante o Presidente da promulgam as República leis. ser um Presidente da República ativo e que tenha direito à opinião. De André Ventura, André Ventura será um Presidente da República de todos os portugueses na questão... Pedro Pinto? Isabel, acredita não nisso? se ri. Olha, há uma coisa que não acredito, é que o Jorge Pinto seja Presidente da República. Isso não acredito de Teria que certeza. jurar- O André Ventura teria está a que lutar para isso. Está a lutar para isso. Pedro, teria que jurar a Constituição tal como está. É a Constituição que temos neste momento. Nós queremos uma revisão constitucional, mas certamente que se jurar esta Constituição, é esta Constituição que vai cumprir. Isabel. Mas volto a dizer, nós queremos uma nova Constituição e uma revisão constitucional e o Chega fará a maneira disso. Mas que não seria antes das eleições Será depois. presidenciais. Será depois, e Isabel, se for aprovada, será aquela que o Presidente da República terá que cumprir, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Por isso é que o Jorge Pinto nunca pode ser Presidente da República. Isabel. O Jorge Pinto será um excelente Presidente da República, tem todas as condições para isso e, Não, aliás, não diga tem isso, nem sido a o brincar, candidato que tem Isabel trazido acredita. os principais assuntos para Está cima com da mesa. 1%. Mas Exatamente tem sobre... havido ou não uma Acredita também confusão entre os poderes presidenciais uma e diferença os de 18% poderes de um para 1%, governo. Da parte É, de mas nas Jorge sondagens Pinto para o não último, tem há uma grande havido de confusão nenhuma. Aliás, Daqui a tem bocado dizemos que a trazido Catarina Martins vai ganhar. a defesa da Constituição e a necessidade também não ganha. Não, mas de como um país, Não vai ser defendermos a nossa Vamos ver. Constituição e tem trazido também a necessidade de fazer grandes debates sobre temas essenciais para o nosso país e esse também é um papel do Presidente da República, é trazer os temas a debate no país, inclusive com a convocação, por exemplo, de Estados-Gerais, seja sobre a saúde, seja sobre a habitação, seja sobre a regionalização, que é um desígnio Exercer o constitucional poder que de está magistratura. Sim, que está De por influência. cumprir. E, portanto, na verdade, o Jorge Pinto tem sido um candidato que, lá está, parte de uma base de notoriedade mais baixa. Aquelas sondagens que o Pedro Pinto há pouco falava são sondagens pré-debates e, portanto, pela recepção que nós temos visto, inclusive nas ruas, Estará com sabemos 0,5 agora. que a candidatura de Jorge Pinto está em crescendo, mas sobretudo por isto, porque é Mas um a nível candidato que tem geral, todos trazido... têm sido esclarecedores. Parece-me, de forma geral, os debates têm sido bastante esclarecedores sobre os vários posicionamentos e há claramente uma linha que divide um candidato de todos os outros. Há um candidato que nunca seria presidente de todos os portugueses e que, na verdade, é mais uma forma de corrosão das instituições. Os criminosos, esta os corruptos, apresentação isso não. Isso é verdade. da Se houvesse uma, Ventura agora vou às fazer-lhe uma eleições. provocação. Se a segunda volta, a haver uma segunda volta, fosse entre André Ventura e Marcos Mendes, como é que a esquerda iria votar?
Parece-me que entre um candidato que é contra a democracia, contra as instituições... Contra a democracia? Quem é contra as instituições? Há sempre... Qualquer democrata tem facilidade em escolher. É isso, contra a democracia, contra Seguramente que quem não respeita e não concorda com esta Constituição e O procura Rui Tavares teve 10 minutos em pé agora no debate do Orçamento as de Estado. instituições E ele é contra a democráticas democracia, nunca contra as merecerá o apoio do 10 Partido minutos em pé. Socialista. Figurão. E acrescentaria até o seguinte, é que, do meu ponto de vista, aliás, porque é justamente uma opinião pessoal que estou a exprimir, não há candidato antissistema. O candidato apoiado pelo Partido Chega, André Ventura, é mesmo o pior resultado que um sistema pode produzir, mas é parte desse resultado. E quer corroer ainda mais o sistema. E quer, como já mencionei, corroer o sistema, Pelo minar amor de Deus. as instituições o democráticas. sistema é a corrupção, que o Partido Socialista está sempre dentro dela, no povo da corrupção. Pedro, tem que dizer eu isto. acho que o Chega devia olhar para dentro da sua casa e resolver os olha, problemas vocês olhem ainda hoje em Gaia. vergonhosos que têm. Olha hoje em Gaia, o que é que aconteceu ao vereador Maria Ventura, que era do Partido Socialista? Essa é uma matéria que corrupção, 12 tem anos. passado também pelo Parlamento. Olha, 12 anos. Só para terminar e para... Vice-Presidente da Câmara de Gaia, Partido Socialista. Vamos ouvir a Isabel, por favor. Vamos ouvir a Isabel. Aliás, porque ela tem um déficit de tempo. Partido Socialista. Temos um partido que quer ativamente corroer as instituições e corroer a nossa democracia. Quando tem um secretário da mesa na Assembleia da República que é visivelmente contra as mulheres, que é racista, que insulta outras deputadas, principalmente, e mantém o seu secretário na mesa da Assembleia da República, isto é claramente um partido que está interessado em corroer as instituições. Porque qualquer partido teria a decência de dizer: eu não quero que aquele deputado me represente, não quero que aquele deputado esteja na mesa da Assembleia da República. Muito rapidamente para lembrar o Pedro Pinto e eventualmente quem estiver em casa do seguinte: quer nas últimas eleições legislativas, em que André Ventura era líder do Chega e é líder do Chega, quer nestas eleições presidenciais, em que André Ventura é candidato presidencial, só havia um candidato que já tenha sido condenado pela Justiça Portuguesa. Falso. E esse candidato é André Ventura. Já foi condenado. Foi um processo cível. Os senhores mentem lá, foi condenado num processo cível, mas foi condenado. Foi condenado. Quer que eu diga quanto é que tem na sua bancada? Neste momento estamos a 3 minutos e meio do fim do tempo. Custa-lhe ouvir. Eu vou pedir para vos cortarem o microfone. Alexandre, em relação à tensão de Venezuela, agora acabaram-se as presidenciais, dia 18 de janeiro haverá presidenciais e certamente voltarão a falar sobre esta temática neste programa. Mas agora estamos a 3 minutos e meio, temos a questão da tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos. Pergunto-lhe, para respostas muito sintéticas, Alexandre, qual deve ser o posicionamento de Portugal? Em primeiro lugar, é uma grande preocupação e garantir a proteção aos nossos concidadãos, à comunidade imigrante portuguesa e aos lusodescendentes, são cerca de 400 mil pessoas. Essa deve ser a nossa prioridade número 1. E eu acredito, e aquilo que é informação já pública por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, é que até o momento ainda não há nenhuma situação de alarme ou situação que preocupe, seja a nossa embaixada, seja os nossos consulados. Embora Trump tenha dito que iria preparar uma operação. E nesse sentido, essa deve ser a nossa principal preocupação. Somos naturalmente insuspeitos de defender, até porque não reconhecemos o último resultado das eleições na Venezuela. Entendemos que Nicolás Maduro é um ditador, ou seja, que aquele é um regime corrupto, e nesse sentido aquilo que agora esperamos é que possa existir uma solução idealmente diplomática. Entendemos que o uso da força é sempre uma última solução para a resolução dos conflitos e que primeiro devem estar as vias diplomáticas e, portanto, essa é a nossa expectativa. Mas, enquanto políticos portugueses, a nossa principal preocupação deve ser com a comunidade portuguesa na Venezuela. Pedro Pinto, um breve comentário também sobre esta matéria. Rapidamente, aquilo que nos preocupa também, como disse o Alexandre, é a comunidade portuguesa. Nós sabemos que a Venezuela tem uma grande comunidade portuguesa e isso deixa-nos preocupados. No entanto, nós temos de perceber porque é que Donald Trump está a fazer isto. Os Estados Unidos têm sido invadidos pelo tráfico de droga que vem da Venezuela. E nós sabemos que a costa americana... E nós temos de perceber isto. O tráfico de droga é violento, são homicidas, são autênticos terroristas, aquilo que fazem na Venezuela. E nós temos que parar isso. Nicolás Maduro não consegue parar isso, não quer parar. Porque ele vive também à conta deste tráfico de droga. E esta é a grande verdade. Os ataques que estão a ser feitos a essas embarcações com várias vítimas mortais podem ser considerados crimes?
Quando o alvo são traficantes de droga que estragam a vida das pessoas, eu nem considero crimes. Eu acho que têm que ser parados de alguma maneira. Olha, vou dar um exemplo. Viu o que aconteceu no Algarve há pouco tempo, onde morreu um militar da GNR porque estava a parar, inclusive, uma embarcação onde estavam a traficar droga. É para verem o quão violentos são estes ataques. Mas eu queria só mesmo para terminar em relação à Venezuela, só mesmo para terminar. Para verem o que é a extrema-esquerda em Portugal, e os portugueses têm que saber isto. Maria Corina Machado, que é a grande opositora ao regime de Nicolás Maduro, ganhou o Prémio Nobel da Paz. Sabem o que é que está na página esquerda.net do Bloco de Esquerda? Nobel para Corina Machado trará o contrário da paz. Isto é o Bloco de Esquerda e a extrema-esquerda unida, aquela extrema-esquerda que nós temos em Portugal. Eles não querem paz, eles defendem os ditadores como Nicolás Maduro. Deixa-me ouvir o João Torres para uma breve opinião muito sintética. Muito brevemente, a nossa primeira preocupação, naturalmente, no Partido Socialista, são as comunidades portuguesas e as comunidades portuguesas. Achamos e entendemos que o governo tem de ser proativo e não apenas esperar por manifestações de preocupação. Já apresentamos até nesse sentido uma pergunta oficial ao Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. E no que diz respeito ao regime venezuelano, o Partido Socialista condena este regime, não se revê, evidentemente, em Nicolás Maduro. Consideramos que foi muito justa a atribuição do Prémio Nobel da Paz a Maria Corina Machado, mas consideramos que estas manobras de Donald Trump são profundamente desrespeitadoras do direito internacional. E sem o cumprimento do direito internacional não é possível uma saudável convivência entre os Estados. E, portanto, desse ponto de vista, nós, com a profunda convicção de que o regime que está instalado na Venezuela é um regime que, desde logo, merece a nossa firme e veemente condenação, não é justamente com estas desculpa a expressão, quando andava José Sócrates a dar a mão manobras de diversão do presidente Donald Trump que podemos construir um mundo com uma paz justa e duradoura. Não é desta forma. João, mas lembra-se quando o Chávez andava mãozada com o José Sócrates e consideram que os computadores Magalhães vieram da Venezuela? Lembra-se ou não? Todos os Estados. Mas é que lembra. Os Estados Unidos da América. Nessa altura também já não havia democracia na Venezuela. Nós não podemos dizer uma coisa. Nessa altura Estamos na reta final, vamos ouvir a Isabel. Não tenho tempo. A Isabel, que neste momento tem a última palavra. Eu queria só uma nota prévia também de repudiar tudo aquilo que o regime de Nicolás Maduro representa. Aliás, é um país que tem mais de 800 presos políticos, alguns deles até são portugueses. Também deixar a nossa preocupação com os portugueses, os lusodescendentes que moram na Venezuela e a importância de ter um plano de contingência para caso algo mais grave aconteça. Neste momento a TAP deixou de voar para a Venezuela. Sabemos que há várias pessoas que não vão conseguir vir a Portugal para... Exato, que não vão conseguir passar o Natal a casa. Portanto, de facto, é uma situação bastante constrangedora, mas estamos nas mãos de Donald Trump e, portanto, é tudo bastante instável. Do lado do governo português, também é muito importante frisar a importância do respeito pelo direito internacional que não tem sido cumprido do lado dos Estados Unidos. Quando temos Donald Trump a anunciar o fecho do espaço aéreo da Venezuela através de uma rede social, quando temos um secretário da Defesa, ou secretário da Guerra, como Donald Trump chama, a fazer crimes de guerra, a atacar embarcações... Traficantes de droga, Isabel. Vão estragar a vida das crianças, dos jovens... Uma possível invasão da Venezuela. Vão estragar a vida dos jovens e das crianças dos Estados Unidos. O que é que fazemos? Deixamos entrar? É uma instabilidade enorme para o mundo, ainda por cima, quando vemos Donald Trump a negociar diretamente com Vladimir Putin. Portanto, estamos nas mãos de líderes de grandes países que não têm o mínimo respeito pelo direito internacional. Isso é altamente preocupante e o governo português tem a missão de defender o direito internacional. Isabel Mendes Lopes, João Torres, Alexandre Poço, Pedro Pinto, muito obrigada. Fica por aqui o Choque Ideológico. Boa noite, fique bem.